Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso terceiro dia da quinta semana do Profissional de RI, que é sempre vale reforçar que é uma iniciativa do IBRE para promover discussões estratégicas que possam aqui impactar diretamente o dia nosso, os profissionais de RI que atuam aqui no mercado de capitais. Eu sou Gustavo Carrijo, eu sou coordenador da comissão técnica do Instituto Brasileiro de RI. Eu sou também, cuido ali da área de RI, de finanças, controladoria da Tecnogera, é uma empresa ali do setor de locação, de capital fechado, aliás, de capital aberto, não listado, e acho que a gente vai poder trocar uma experiência legal aqui hoje com esse painel, justamente por esse tema. Nosso tema, vamos reforçar aqui, ele é da gestão à listagem, né? Como que o papel do RI pode apoiar na construção do acesso ao mercado de capitais. A gente sabe que o papel de RI ele vem mudando de uma maneira muito rápida, né? Então, o hábito só de comunicar resultados, já faz tempo que a gente não faz só isso, e com frequência a gente está sendo convidado e motivado a participar de decisões até mais estruturais e estratégicas dentro das companhias, principalmente quando o assunto é mercado de capital. Então, hoje a gente precisa entender, traduzir os temas que envolvem o mercado de capitais, desde a própria estruturação, como gestão de governança, a parte de registro, a emissão do instrumento de dívida e como que esses processos acabam moldando a empresa diante do mercado, né? Então, para essa conversa hoje, eu convidei dois nomes de peso aqui, literalmente, que representam muito bem as duas dimensões, ou pelo menos uma das duas dimensões desse nosso processo. Eu vou começar aqui com o Léo Rezende, que lidera a equipe de relacionamento com empresas e estruturadores de ofertas da B3. Ele é o cara que acompanha de perto ali o movimento das companhias que iniciam sua jornada no mercado de capitais dentro da bolsa, seja via registro como emissor, seja em listagens, emissões estruturadas, e acho que enxerga com muita clareza o que faz esse processo avançar ou, enfim, ganhar mais velocidade, fazer tudo dentro ali da norma. E também está com a gente hoje o Rafael Saraiva, sócio do Matos Filho e um dos principais especialistas do país quando o assunto é regulatório e mercado de capitais. Posso falar isso aqui por experiência própria. Ele assessora empresas de diversos setores no processo de registro CVM, oferta de dívida e sempre traz essa visão jurídica muito conectada aqui com a realidade das companhias. Bom dia, Léo. Bom dia, Rafa. Obrigado aí pelo convite. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Vejo alguns nomes conhecidos aqui. Um prazer falar com vocês hoje nessa manhã. Obrigado. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Obrigado. Igualmente aqui, pessoal, bom dia e vai ser ótimo, é ótima essa oportunidade aqui que vocês criaram da gente fazer esse bate-papo, que certamente é muito rico para o dia a dia aqui de todo mundo. Muito obrigado. Antes da gente começar a nossa dinâmica, agradecer aqui a presença já do nosso público, reforçando que no final a gente abre aqui para perguntas. Fiquem à vontade para escrever as questões aqui no chat e a gente vai. A dinâmica hoje é bem conhecida, bem familiar, é bem um bate-papo sobre os desafios que o RI encontra, né, nessa construção, nesse relacionamento com o mercado. E eu separei aqui alguns tópicos para a gente deixar só um pouco mais organizado, mas eu deixo aqui totalmente livre para o Léo, para o Rafa ou para quem tiver interesse em comentar para a gente ter um bate-papo bem fluido. E como reforcei no final, a gente abre para perguntas. Eu queria já, então, indo direto, introdução feita, começar aqui com esse pontapé importante e fazer a pergunta principal aqui, né? Quando e por que uma empresa decide entrar nesse caminho de registro, de relacionamento com a bolsa? Quando que isso faz sentido? Cada um tem a sua dor, cada um tem a sua necessidade. Quando faz sentido considerar essa listagem, né? Então, é, é um registro que a gente faz hoje, já pensando num IPO amanhã, ou não precisa ser essa a regra. Então, eu queria começar aqui com o Léo, né, pela sua experiência de B3, de vasta experiência de mercado, em que momento a empresa normalmente começa a discutir esse registro? E o que costuma, né, acionar essa conversa internamente? É necessidade de funding? É aprimorar a governança? É uma pressão positiva, geralmente positiva dos stakeholders? É um planejamento estratégico pensando num IPO? Então, bora lá, Léo.
Excelente. Obrigado, Gustavo, pela pergunta. E acho que aqui eu vou dar talvez um passo atrás e lembrar para que serve um IPO, né? Por que que uma empresa decide, né, fazer uma listagem? Para que ela decide utilizar o mercado de capitais? E não só o IPO, isso serve para renda fixa também, né? Porque o mercado de capitais, quando ela está, né, tocando o negócio, pensando na sua estratégia, quando que o mercado de capitais aparece, né? E no caso do mercado de ações, a gente vai ver alguns principais fatores que impulsionam essa decisão, né? Seja porque você precisa de liquidez para algum acionista, né? Porque seja, por exemplo, um investidor estratégico que entrou na empresa na sua história, como um private equity ou um venture capital, ou até um sócio que, enfim, decide sair do negócio, ou para facilitação de M&A, né? É muito comum para empresas abertas utilizarem ações, né? Nos processos de fusões e aquisições, o que é muito mais simples e mais célere do que usar caixa, né? Diversifica o modelo de financiamento, então usualmente, quando uma empresa, antes de utilizar o mercado de capitais, ela vai utilizar o crédito bancário. E o crédito bancário, né, todos nós sabemos aqui, inclusive na física, que ele tem um limite. Você começa a ter um aumento dessa taxa de juros e começa a ficar muito caro, mesmo para a empresa, continuar se captando, continuar captando através do banco, continuar se financiando através do banco, até que chega um determinado limite onde é necessário utilizar de outros instrumentos. Continuando na dívida pela debênture, nota comercial, mas se for para ações, aí a abertura de capital é o principal caminho se não tiver um investidor estratégico. Isso ajuda no seu, né, no balanço de capital, enfim, tudo isso, inclusive reduz, né, o próximo financiamento bancário. Então, uma decisão aqui estritamente financeira, né, do momento de abertura de capital. Pode ser porque a empresa quer um acesso amplo a investidores, e aqui tem vários modelos onde isso pode fazer sentido. Estamos falando de uma empresa B2C que tem um acesso de varejo, que quer ver o cliente como acionista. Tem uma série de fatores aqui que podem ajudar, né, essa publicidade que a empresa passa a ter, né, no momento que ela é uma empresa aberta, que ela está na bolsa. Ela muda de patamar para vários aspectos, né? Para cliente, como eu já citei, mas para fornecedor, ela consegue negociar com fornecedores maiores, internacionais, então tudo isso muda muito a dinâmica, né, do negócio, seja para atrair e reter talentos, né? É muito diferente os instrumentos que você tem de uma empresa aberta para uma empresa fechada, para reter talentos, para contratar pessoas. Né, você não apenas promete, se no caso de um crescimento futuro, você dá uma stock option, né, você dá uma opção, tem mais de 10 instrumentos. Uma vez eu participei de um treinamento da Gartner, né, de recursos humanos. Tem mais de 10 instrumentos que podem ser utilizados com ações derivativos para remuneração de talentos, né, e de pessoas dentro da empresa, uma vez que ela se torna uma empresa aberta, ou seja, até pela troca com analistas e investidores. Né? Isso acaba sendo uma consultoria, de certa forma, quando você tem um olhar externo, né, de quem está investindo, de quem está colocando dinheiro, né, recurso próprio na companhia, é um olhar externo que vai te ajudar, inclusive, a guiar. E aí eu começo a trazer a importância do papel do profissional de relações com investidores. Né? Essa comunicação e essa troca, ela enriquece muito a companhia, né? Que por vezes estará como empresa fechada, com um ou dois sócios ou numa família, ela vai estar centrada numa decisão muito cultural, específica e com um olhar muito pouco diverso, né? E uma empresa aberta, ela transforma muito essa comunicação, e o profissional de relações com investidores tem um papel crucial aqui. Então, esses são um pouco dos motivadores, tá? Quando isso acontece, olha, já vi de tudo. Já vi empresa vindo sozinha, né, batendo no peito e, poxa, eu preencho documentação, eu faço, eu me viro, eu dou um jeito porque eu quero, e aí faz um pouco desse processo, né, Gustavo, separa a listagem, o registro na CVM, a listagem na B3, do momento da captação, efetivamente. Tem empresas que vão aproveitar a janela, na janela, quando ela aparecer, né, ela acaba sendo muito rápida, ela draga muitas histórias, então você precisa se preparar rápido, e aí você tem um processo muito mais acelerado, né? Então, tem de todo um modelo, de fato, e aí que vai depender muito da empresa, do momento, do mercado, né? Para decidir como faz isso, tá? O que eu acho que a gente pode dizer aqui um pouco é do que é o ideal. Né? O Uhum. ideal é fazer com calma, o ideal é fazer com tempo, e não necessariamente separar. Eu não gosto muito de separar que, olha, você vai ter que fazer primeiro a listagem, conhecer o mercado e depois a captação.
Eu acho que as Uhum, coisas acontecem muito juntas, porque eu também já vi muita história de uma listagem que acontece que não é em seguida de uma captação e muita frustração acaba ficando envolvida, né? De que, uhum, poxa, uhum, tô aqui com, tenho o custo de companhia aberta, tô ali, tenho compromisso, tenho obrigações perante CVM B3 e, poxa, não captei um tostão, não tenho um centavo novo de dinheiro entrando aqui na empresa, por que que eu fiz isso? E aí começa aquela discussão que não é legal para ninguém, né? E é uma explicação que ela acaba ficando muito dolorosa. Então, geralmente, eu acho que os casos mais bem-sucedidos, tem casos que funcionam desse jeito, mas os mais uhum, bem-sucedidos geralmente estão associados a uma listagem, captação e, de fato, um início já aqui de mercado de capitais. Para de fato acontecer essa captação. E aqui o profissional de relações com investidores ele é crucial, porque fazer uhum. tudo isso ao mesmo tempo é uma grande gestão de projetos. Então, você falou, o papel do RI ele muda, né? Ele muda talvez até trimestralmente, né? No momento que você Sim. está construindo ali demonstração financeira, publicação, depois vai ter que fazer o formulário de referência, que também é um projeto por si só, né? Aqui é uma gestão de projeto. Uma gestão de projeto que envolve regras que não necessariamente a empresa está acostumada a seguir, que envolve prestadores de Uhum, serviço, né? Bolsa, uhum, advogados, bancos, uhum. gestão desses fornecedores, prestadores de serviço, que vai transformar a empresa culturalmente. Então, tem muita comunicação interna que precisa ser Uau. feita, educação, governança, por aí vai. E uma cereja no bolo, não então, vou finalizando essa primeira pergunta por aqui. Você está mexendo com patrimônio de gente grande, né? Então, Sem assim, dúvida. também tem muito tato e muito cuidado em toda a questão de projeto já por si só complexa, porque você vai estar transformando, né, um negócio que muitas vezes é de uma vida ou de gerações de uma pessoa e de todo o patrimônio dela tá ali, ela vai ver isso se transformar, né? E não é fácil, Perfeito. né? Então tem uma questão também muito de trabalhar toda essa relação nova, esses sócios novos que vão entrar, transformando talvez até uma dinâmica familiar que já estava estabelecida, né? Então é Exato. bastante complexo aqui essa relação. Mas acho que é isso. Não, já passo a palavra aqui para o Rafa, e ao longo da conversa aqui a gente vai trocando essa experiência. Você tocou no ponto-chave aqui na sua conclusão, que é justamente onde a mudança, eu diria que eu vivi ela no ano passado, é a mudança cultural que você tem que trazer para uma empresa, principalmente quando ela é familiar, de educação no sentido de, olha, a partir, você vai entrar nessa seara de abrir capital, estão aqui os benefícios, e do outro lado, não necessariamente tem os malefícios, mas tem os deveres e direitos que você passa a ter. E geralmente os deveres são maiores do que os direitos. Então, o benefício vem, com certeza. Isso que você falou, a gente vai abordar um pouco mais aqui para frente, mas justamente essa frustração de você, às vezes, fazer o registro para buscar uma captação e ela não vem. Eu não vivi ela, porque eu justamente foi meu processo inverso. Eu fiz primeiro a captação e tive como obrigação o registro. Então, eu primeiro tive o benefício, mas fazer essa mudança cultural dentro da empresa, até hoje ainda é o desafio, porque você mexe numa estrutura muito grande. Eu tenho mais uma pergunta de follow-up para o Léo, mas Rafa, fica à vontade para comentar. Não, acho que eu ia fazer só uma complementação rápida aqui, porque na prática, assim, o que a gente vê aqui no escritório, e a gente está sempre um pouco lidando com um empreendedor aqui, assim, a gente não, ninguém vai discordar do fato de que a abertura de capital na vida de uma empresa é a realização de um sonho do empreendedor, né? Assim, a gente vê isso Uhum. no nosso dia a dia aqui, a hora de tocar o sino lá na bolsa, talvez as cenas mais bonitas que eu já tenha visto no meu trabalho são esses momentos, porque as pessoas ficam realmente tocadas assim. Então, o desafio que se tem, acho que essa questão do timing do registro, é sempre um pouco, porque o empreendedor ele está sofrendo uma pressão muito grande dos bancos no sentido de, olha, a janela vai abrir uma janela daqui a pouco. Quem tiver preparado vai se dar melhor, vai conseguir, né, beber água mais fresca aqui. Então, muitas vezes, o que leva o empreendedor, né, a tomar essa decisão de fazer o registro, né, de forma antecedente à listagem em si, é isso, né? Porque ele fica numa, putz, mas e se abrir a janela e eu perder essa janela porque eu não estava tão preparado? Se eu começar o processo só depois que abrir a janela, né? E aí ele pode perder um tempo com isso. Então, é sempre uma coisa que é um pouco meio quase que emocional, assim, mas Sim. na minha cabeça, assim, o desafio está sempre em torno disso, assim, dele querendo, não querendo ficar para trás na hora que a oportunidade surgir, né? Não, é verdade. Esse gatilho, ele serve tanto para o dono da empresa quanto para o profissional do RI, que talvez seja
o ápice de uma carreira, se a gente puder pensar assim, de um profissional de RI, que é o tocar o sino da bolsa, né? Você trabalha, É isso. você comunica, se desenvolve. Nem sempre todos vão conseguir chegar lá e tudo bem, acontece, mas eu conheço muitos profissionais de RI que trabalham com esse objetivo de conseguir chegar lá, de tocar o sino da bolsa, o que não acontece faz um tempo, né, senhor Leonardo? Então vamos resolver isso. Como se É, estivesse na nossa mão, estamos né? aqui, Tivesse na mão estamos do Léo, né, torcendo Léo? aqui. Opa, eu já tinha resolvido. Mas vamos E aí, lá. aproveitando ainda, Léo, você descreveu bastante ali o como e quando, mas agora, usando um pouco aí de inside information mesmo, boa dentro da B3, o que você tem observado, eu posso falar sobre o perfil da Tecnogera, mas o que você tem observado no perfil das empresas que buscam esse registro? Existe algum padrão de tamanho, de segmento, de tempo de casa, momento de negócio? Então, é regional, é setorial? Existe algum tipo de padrão, perfil que a gente possa falar, poxa, meu concorrente está indo, então eu também tenho que ir. Então, posso, de novo, falar que com a Tecnogera, os meus principais concorrentes, diria que uma parte dele já está na bolsa, outra parte não está. Então, é óbvio que eu preciso levar isso em conta na hora de falar, pô, se o meu concorrente chegou lá, deixa eu ver se ele está bem. Poxa, uma história longa, acho que está bem, mas deixa eu entender também os prós e contras. Está condizente com o meu momento? Meu porte comporta isto? Então, dentro da B3, você consegue nos dar algum tipo de perfil das empresas? Legal. Bom, hoje, assim, faz, né, 4 anos, a gente já está falando só de renda fixa, né? Então, o registro está muito associado, porque agora também a empresa tem que ser listada para fazer uma emissão de renda fixa, né? A norma da CVM mudou, então tem algumas particularidades aqui. Então, isso está acontecendo, mas para captação de debentures, né? E nota comercial. É isso que a gente vê acontecendo de fato, e aí aqui são setores, os maiores setores da economia mesmo, que hoje estão vindo, né? Muito agronegócio, energia, infraestrutura, que são setores que hoje estão se financiando para crescer, né? Muito processo licitatório que precisa de recurso, então isso acaba fechando um pouco do ciclo aqui de captação, mais voltado para a renda fixa, né? Na renda variável, isso aqui muda muito conforme em cada janela, né? Agora, por exemplo, a gente está, né, em vários questionamentos acontecendo, né? Sobre a IA, né, se a gente está nesse momento de bolha, como é que está. Então, agora é um setor, por exemplo, que em outros mercados é o que está se financiando, já tivemos, né, mais associado ali com fintechs, então depende muito do momento. Mas acho que talvez o ponto principal seja esse que você trouxe aqui agora, Gustavo, e que é muito comum. Já tive debates longos aqui com empresas nesse modelo, que é ser o primeiro de um setor, né? Uhum, Porque justamente todos os meus concorrentes são todos fechados, né? Poxa, agora meu cliente ou meu fornecedor vai saber minha margem. Eu não quero ser o primeiro, eu uhum, não quero e tal. uhum, Então uhum. essa dinâmica, de fato, ela é complexa. Você ser o primeiro, né, do setor, ela é desafiadora. Mas, assim, o que a gente sempre tenta mostrar é que os benefícios são tantos e tamanhos que eles se justificam. E faz sentido e pensando até num olhar, né, amplo para o setor todo, né, ele se beneficia quando tem essa primeira empresa vindo e fazendo a abertura de capital, você diversifica o financiamento do setor, todo mundo cresce junto, Sim, né, mas sem dúvida alguma é um desafio, tá? Seja porque isso é a primeira, ou seja porque algum setor, por exemplo, tem particularidades, que é mais complexo e que tem mais dificuldade de atrair investidor. Tá? Mas, assim, em via de regra, todo mundo pode, né? Todo setor pode, todo mundo é apto à abertura de capital. A gente conversa de fato com diversos modelos aqui, seja de tamanho, etapa que a empresa está, ou setor, né? Ou realidade de mercado. Todo mundo a gente espera que tenha oportunidade, mas é isso. Acho que, em resumo, vai depender muito do momento de mercado e um pouco não sei se eu posso falar de coragem, mas do empreendedorismo ali, do próprio empreendedor de ser o primeiro, né? De falar, poxa, eu vou ser o exato. primeiro e fazer, né? Ser o inovador do setor, né? Eu acho que Exato. falta essa. A palavra coragem é boa. Porque, assim, começar é mais difícil do que parece. A gente aqui idealizar e buscar esse registro, quando você
faz isso de maneira proativa, você vai lá, você faz com o tempo, você descobre, você contrata fornecedores que te ajudam e ok. Quando você tem que fazer isso por uma necessidade, você começa a encarar desafios assim reais do processo, né? Então isso Exato. E que fica você tem difícil. e o processo de price discovery, né, que é a precificação, o valuation da Aham, empresa, ela fica uma uhum, grande incógnita, né? No caso de exato. você Tecnogera, poxa, locação de equipamento, qual vai ser a minha precificação? Qual é o meu múltiplo? Poxa, eu vou olhar Exato. para o quê? Armac? Não, não é. E aí você começa a ter essa discussão. Sim, E aí vira um embate entre o que o fundador ou fundadora espera, tem de expectativa, né, para sim. quanto Uhum, vale o negócio para qual ele se dedicou a vida inteira, ou seja, vale muito, né, e o quanto o uhum, investidor uhum. está disposto a pagar, né. E E fica aí, esse como não tem filtro comparável, né, essa construção ela é mais complexa. e fazer a gestão dessa expectativa é papel de quem? Do Do RI, RI, né? E é aí a isso aí. gente começa esses desafios, né, reais aqui do processo. E fazendo já essa migração, falando um pouco agora mais de desafios, Rafa, contigo, eu queria abordar dois momentos aqui da nossa conversa. Eu queria poder falar ainda contigo agora, aproveitando os insights do Léo do pré-registro, e depois eu quero voltar contigo do pós-registro. Então, na sua visão, hoje, assessorando os clientes ali no Matos Filho, quais são esses pré-desafios, quais são esses maiores pré-desafios que as empresas buscam, que elas encontram, né, durante o registro como emissor para acessar o mercado de capital? Onde elas tropeçam, seja na governança, na dificuldade de gestão de informação, às vezes até na conscientização interna. Isso é um desafio que eu também já tive em outras casas, da conscientização de uma empresa de capital aberto. E principalmente se você, obviamente, sem nomes, mas por que que algumas empresas elas começam o processo, param no meio, desistem, onde elas costumam esbarrar? Perfeito, perfeito. De fato, eu acho que a gente até já tocou um pouco aqui na questão, porque o que a gente vê aqui, o que eu vejo assim aqui no escritório, pelo menos na prática, é que os desafios, no geral, não são técnicos, por assim dizer. É sempre uma questão de você enfrentar o status quo, né? É sempre uma questão de você enfrentar como aquilo vem sendo feito há tanto tempo e como, né, como você conseguir convencer aquele grupo de executivos ali internamente de que essa mudança ela vai fazer sentido, assim, porque os embates que a gente vê aqui no geral, assim, e que de um lado tá o DRI, do outro, sei lá, os fundadores ou os executivos, é sempre porque o executivo tem sempre um pouco o fundador pelo menos, né, ele tem sempre aquela cabeça um pouco tipo, putz, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. E é um Uhum. argumento muito difícil de você, porque de fato ele deu certo, né? Ele conseguiu fazer as coisas Chegou até muito. aqui, né? Exato, exato. Tanto é que a gente está aqui hoje. Então é um argumento difícil de debater, de rebater. Só que o DRI no outro lado, ele acho que ele precisa conseguir demonstrar e convencer que pode dar mais certo ainda se a gente seguir esse ou aquele caminho, né? E aí, e por que eu falo que é uma questão que não é técnica, é cultural? É porque tem um pouco dessa construção, assim, né? Tem um pouco desse convencimento interno, porque muitas vezes o que a gente vê é que o fundador ali, o empreendedor, ele quer fazer. E aí ele avança, avança, e aí chega um momento em que ele começa a ver o que significa na prática, de fato, aquilo que ele quer fazer. Porque é muito comum a gente ver, né, quando o processo começa a ser visualizado dentro da empresa, o empreendedor está olhando para o sininho na bolsa. Só que Uhum. entre a decisão e esse sino, ele é uma coisa, a tocar o sino, né, você vive uma vida aqui, né, internamente. E aí é muito comum que nesse processo o empreendedor ali ele se depare com o nível de disclosure que ele vai ter que começar a dar, o nível de transparência, a quantidade de processo que a gente precisa estabelecer e que o DRI é fundamental para construir ali a partir daquele momento e que necessariamente vai implicar uma mudança no dia a dia da companhia ali, no dia a dia, de Sim. como as coisas são feitas na prática, assim, no dia a dia de fato, assim, você não pode mais tomar qualquer decisão de qualquer forma, você não pode nem participar
de um webinar no Instagram sem você, né, antecipar ou dar disclosure para o mercado. Então, isso é uma Verdade. mudança de cultura que é muito radical, assim, é muito radical. E no fim na maioria das vezes, a gente sempre lida com uma dificuldade que é um pouco nessa linha, assim, né, de convencimento, de mudança de cultura, mudança de perspectiva e de desapego um pouco do empreendedor, né, de saber que se ele quer entrar nessa linha, ele vai ter que faz parte do jogo ali, né? E por outro lado, uma coisa que a gente também que tem um aspecto um pouco mais prático, que a gente lida bastante no dia a dia, é a falta de maturidade de informações, de documentos, de assim, você tem que ter, né, de governança, assim, a qualidade da informação que você tem dentro da empresa. É muito Sim. comum quando a gente começa esse processo principalmente ali na hora de elaborar o formulário de referência, Uhum. que é comum a gente se deparar com uma situação do tipo, putz, sei lá, o empreendedor quer fazer essa afirmação, ou quer dizer isso ou aquilo, mas não tem nenhuma substância, não tem um documento, não tem alguma coisa que demonstre aquilo que ele está querendo dizer. Só que daí isso tudo é sempre é um problema, né? Ou seja, agora você tem uma responsabilidade perante o mercado que exige que você tenha esse tipo de diligência, né? Então, muitas vezes, nessa parte acho que assim, da gestão da informação interna, é uma coisa que também é bastante chocante e várias vezes nesse meio do caminho as empresas acabam ficando por ali mesmo, porque ou elas estão lidando com uma discussão com um contador que quer fazer algum ajuste nas suas DEPs, ou etc, tal, que ela não concorda e ela fala, putz, não vou seguir nesse caminho. Pode ser porque há um desconforto em relação ao nível de informação, né, ao disclosure que você vai precisar passar a dar a partir dali. E também, muitas vezes, mas isso não é um impeditivo, assim, isso só acaba tornando o processo um pouco mais demorado, que é essa questão da qualidade da informação, né? Assim, a manutenção dos dados de uma empresa, a forma que você vai organizar isso ali na hora que você tá se registrando, né? Tá preparando os documentos de disclosure de uma companhia registrada na CVM, sabe? Não, e até esse gancho final que você colocou tem que tomar muito cuidado para você não fazer toda essa gestão de expectativa, essa mudança cultural. Aí a gente entra num cenário de gastos muito grande da empresa, que nem sempre acaba sendo mensurado com a qualidade ou com a profundidade que precisa, para no final, por causa da má gestão da qualidade que você fez no começo, o seu pedido na CVM pode ser indeferido, né? Então Uhum. você ainda tem toda uma frustração que foge do controle aqui das pessoas envolvidas nesse webinar, não vamos abordar isso, mas você precisa realmente dominar, fazer esse papel de interpretar quais são as demandas, fazer a gestão de mudar a cabeça do empreendedor para ele passar a ser um investidor, e aí você precisa ir dosando isso em respeito a eventuais novos minoritários que vão entrar, ou passar a atender uma demanda de mercado que antes não estava sendo cobrada. De novo, qual é o papel da pessoa aqui? O papel do RI conseguir fazer essa, essa transição, essa interpretação, né? E aí eu queria aproveitar, voltar aqui com o Léo, anos de RI e anos de B3. Então, pensando nessas duas até cadeiras, Léo, quando a gente está falando aqui do profissional de RI, que é o cerne aqui da nossa conversa. Como ele, como profissional de RI, quem está buscando aqui fazer pela primeira vez esse processo, seja de categoria A, seja de categoria B, seja para fazer uma emissão ou só para se preparar para uma janela, como o RI consegue se preparar para organizar o processo de listagem. Então, tem um by the book ali, tem um manual que a gente consiga consultar, compartilhar para poder, segue essa etapa ou não, né? Contrata ali um assessor. Tem práticas que a gente pode usar. Tem dado, desde o dado financeiro até a governança, concluindo na comunicação. O que dá para a gente trocar aqui de experiência com quem está nos acompanhando hoje? Claro. Eu vou só fazer um parêntese aqui antes da resposta. Já falamos do RI gestor de projetos, né? Eu Aham. falei, o Rafael falou do RI psicólogo, e agora eu vou falar um pouco, talvez, do RI maratonista de obstáculos, sabe aquela Spartan Race? Você está nos É 5 quilômetros, verdade. tem um muro para subir de corda? Vai ser mais ou menos Braços, isso, tá? vamos embora. É isso, bravos, porque é um pouco nesse modelo, tá? E aí fecha parêntese, tem muita coisa que dá para fazer, né? E se preparar.
uma vez estando na empresa, né, se você já está lá dentro poxa, vai ter que lidar com esse desafio, o primeiro ponto tem muita gente boa, né, aqui para ajudar, conta com a gente da B3, né, os escritórios, a gente vai estar sempre aqui à disposição, a gente tem muito material, né, o próprio Ibre também, CVM com guia, né, Ibre, CVM, tem muito material que a gente pode compartilhar, conversas que a gente pode fazer para ajudar a entender, né, em que momento, né, do desafio, né, dessa maratona espartana que estamos falando, que a empresa está. Né? Porque se for muito cedo, o direcionamento é um, se for já mais avançado, o direcionamento é outro. Porque a gente pode estar falando de uma empresa que, inclusive, é uma limitada, que não é uma Uhum, SA, que não uhum, tem um conselho estabelecido, e uhum. aí são passos, não tem auditoria. Então a gente vai ter que voltar lá atrás nesse checklist e começar do básico. Olha, primeiro você tem que ter um auditor durante 3 anos, se não for fácil, 3 anos. Você vai ter que ser uma SA, vai ter que montar um conselho, ou então a empresa já está mais avançada nesse processo. Aí vai ser mais uma questão de estabelecer políticas, né, encontrar um conselheiro independente. Então, Adaptação do passa muito por isso. estatuto, né? Super Exato, né? importante Então, também do estatuto. revisão de estatuto. Então, aqui vai depender muito desse primeiro diagnóstico, né, de onde a empresa está. E aí a gente pode ajudar com isso, a gente tem checklist, enfim, tem muito material aqui que dá para compartilhar. Acho que todo mundo aqui sabe meus contatos, consegue nos encontrar. A gente está à disposição aqui para ajudar nesse processo. E uma vez estabelecido, e aí até para um pouco separar, poxa, quem são os prestadores de serviço que eu preciso de ajuda aqui nesse Uhum, momento? Qual uhum, vai ser o papel do RI? uhum. Porque aí o desafio vai variar muito depender desse momento. Então, de novo, pode ser desde estabelecer uma auditoria, estruturas de governança, ou já lá na frente é só uma questão de construir o equity story. Qual vai ser o uso dos recursos? Que aí aqui é muito core do RI, né? É muito função do RI. Deixar, né, a empresa com muito atraente para o investidor, né? Poxa, e não é que eu estou falando que a gente vai ter que mudar alguma coisa, né, ou nada desse tipo, mas é que de Ou fato é contar a manipular, história. né? Tomar Não, cuidado de para não forma virar uma alguma, mas de como manipulação, conta né? essa história, né? Até o termo que se usa muito pelos bancos é o equity story. Como que Isso. você apresenta para os investidores a empresa, os fatores de crescimento, as alavancas de crescimento, de onde vai vir, né? E por que que a abertura de capital faz sentido agora? Qual será o uso desse recurso? Vou usar para investir, para crescer, para adquirir um concorrente. Meu setor é muito dividido entre pequenas empresas, muito atomizado. Eu quero agregar todo mundo. Então, contar um pouco dessa história e justificar a abertura de capital para o investidor é super importante. Mas isso só vai funcionar se todo, né, o beabá já tiver sido feito, né? Então, se Sim. todo o checklist já tiver avançado, tá? Então, em linha geral, é um pouco disso, tá? E infelizmente não tem muito como eu fugir de uma resposta que vai depender muito do caso, né? Claro. Resposta de consultor, mas depende muito, né, de fato, do momento onde a empresa está, e a gente vai ter que olhar para os desafios ali e ir endereçando cada um deles. Não, perfeito. E aqui eu consigo até compartilhar experiência própria. Como eu comentei, a gente realmente, dentro da Tecnogera, a gente está indo agora para a terceira emissão pública de debêntures. E quando a gente fez a primeira, 2, 3 anos atrás, o objetivo, primeiro eu fiz a emissão e veio com uma condição a gente buscar o registro, pelo menos de categoria B. Mas para a gente estruturar essa primeira emissão, nesse checklist, nesse beabá que você trouxe, a gente já tinha, por exemplo, um coordenador, um banco coordenador, que é importante também, é fundamental ter para você conseguir trazer essa história que os bancos gostam, né? A história ali do equity, a narrativa que você vai trazer para o mercado, para ver se você tem se existe esse apetite todo. Trazendo outras etapas aqui, uma vez que a emissão saiu e o registro passou a ser mandatório, a gente não pode esquecer aqui, sim, um escritório de advocacia é fundamental para a gente conseguir passar por todas as regras basais, que eu já vou até abordar com o Rafael aqui na sequência, mas a gente também não pode esquecer dessas etapas de revisão estatutária, criação do site é importante, né? Esse canal oficial passa a ser bastante demandado. Coisas básicas, como ter uma caixa de RI para você poder se comunicar, pode parecer pequeno, mas é realmente onde muita gente me aciona hoje em dia.
todo o relacionamento, não pode esquecer, todos os acessos de bolsa, todos os acessos de CVM, todos os sistemas que a gente precisa dominar para conseguir buscar esse registro, esse relacionamento. Depois disso, tem toda a etapa de revisão estatutária, a própria criação do formulário de referência, gestão de custos. Não dá para ignorar, de novo, sem entrar em custos. Às vezes você vai ter envolvido aqui agente fiduciário, banco escriturador, se você está falando de uma emissão privada ou pública que seja. Então, mapear isso tudo, quando eu perguntei para você da história de manual, esse manual não existe. Então, é a troca, é esse tipo de interação, é buscar quem fez algum processo recente e trocar informação, cara. Pegar o pró e o contra. Eu tive uma experiência muito boa, teve os seus desafios no meio, justamente envolvendo ali o registro, mas esse domínio, trazer auditoria de 3 anos, e não pode ser qualquer auditoria, tem que ser uma auditoria que entenda de CVM também, senão fica uma auditoria um pouco mais rasa, vamos dizer assim. Então, saber e preparar as informações é o maior desafio aqui, sem dúvida, acho que é É. o principal. E um ponto que eu esqueci de comentar, até te complementando, Gustavo, e é um pouco também aparecer, né? Voltando aqui nessa coragem, né? De mostrar um pouco a empresa, de ir falar com o investidor, e a forma de fazer isso, participando de conferência com bancos, Sim, né? Se aproximando, você falou dos bancos, é super importante mantê-los próximos, com todos eles, né? Se apresentar, conversar. Participar dos que eles chamam de non-deal roadshows, né, que são essas apresentações, conferências não vinculantes, você não está necessariamente fazendo uma oferta, você explica vendendo o que você nada, né? quiser, exato, testa com o investidor, são conversas cruciais, acho que até para melhorar aquele equity story que eu comentei. O banco ele é um prestador de serviço Sim, complexo, né? sim, Ele só é remunerado no sucesso da operação, então ele quer que você faça a exato. operação rápido. Então não Sim. é, é ouvir com parcimônia, mas tê-lo muito próximo para participar de toda essa construção é absolutamente importante. E esse acesso que ele dá, né, esse investor reach é muito importante, porque Ah, ele de fato testa, né, aqui muito dessa construção, né, Gustavo, que acaba ficando sim. muito para dentro, né, e em algum momento você tem que testar um pouco e levar para fora. Também acho que é um fator importante. É o papel agora, o RI assumiu outro papel, é o RI marqueteiro agora, né? O RI que vai ter que vender a empresa. E você tocou numa palavra, não podemos esquecer desse fornecedor, porque ele muda às vezes a nossa vida para bem ou para mal, agência de rating. Né? Então, passa também o RI a ter que buscar o relacionamento, convencer a agência de rating que isso reflete diretamente na percepção que o mercado tem da sua companhia. Então, seja positiva ou negativa, seja para reduzir o preço, principalmente hoje, se você está falando de uma emissão, hoje, da minha primeira emissão para a segunda, eu tive uma redução significativa no meu custo da operação. Primeiro, porque a empresa já estava muito mais estruturada, mas porque eu já estava com o capital aberto e os investidores viram o valor agregado nisso, na minha transparência, e também com relação à agência de rating, eu tenho esse respaldo e esse selo que garante que a empresa é tudo aquilo que eu falei, então é uma informação terceira, para a gente poder validar e buscar o quê? Redução de custo, alongamento de prazo, para não ficar tão dependente, volta para o começo da sua primeira resposta, Léo, para não ficar tão dependente do mercado bancário, onde, como pessoa física, a gente sabe que é custoso, e eu poder ter aqui um leque maior de opção de financiamento e poder expandir a empresa. Então, acho que hoje ir para mercado, buscar o registro, tem esse foco mesmo em expandir a empresa com um pouco mais de sabedoria, tem um pouco mais visando menos custo, um fund menor. E eu falo isso porque eu também cuido aqui de finanças da Tecnogera e ter essa sinergia de trazer o RI, todos esses papéis que a gente falou, e também ter as informações financeiras, independente de estar debaixo do meu chapéu ou não, a gente tem que ter essa sinergia dentro da empresa para falar, ó, a partir de agora o disclosure é esse, o custo é esse e vamos embora, a gente está pronto para assumir esse risco, né? Eu acho que esse é um desafio, mais um desafio que o RI assume, né? E, Rafa, agora caminhando, beleza, registro saiu, aconteceu, a gente passou, superou todos esses desafios aqui. Quando a empresa
decide se registrar e ela segue com isso, ela passa, a gente até abordou já um pouco isso, mas eu queria só refinar, ela passa a operar aqui sobre um novo regime de obrigações, de controles, de governança, de transparência, ética, enfim, todas aquelas palavras bonitas que o mercado nos cobra, né? E aí, na sua experiência, assim, como grande assessor de grandes empresas, que responsabilidades regulatórias a gente precisa reforçar aqui de governança, mas acabam ou às vezes pegando de surpresa, né, nesse pós-momento, ou que dão mais trabalho. Podemos falar de riscos jurídicos? Será que dá para a gente abordar algum potencial risco que tem que ser mensurado? Porque não dá para esquecer que a gente agora passa a falar de gestão de riscos também, os prós e os contras, né? O que dá para a gente contribuir aqui, Rafa? Sem dúvida, sem dúvidas. Não, de fato, acho que é isso, assim, e a CVM ali dentro do papel dela, né, o que no fim do dia, acho que a palavra-chave de toda a questão de acesso ao mercado é sempre disclosure, disclosure, disclosure e simetria de informações, né, porque tudo que a gente, assim, tem inúmeras regras da CVM, tem uma série de coisinhas, de regrinhas, um monte de coisa que a gente vê que a CVM pede, que ela tal, demanda, mas no fim do dia, eu acho que o objetivo final é sempre a simetria da informação, é sempre a gente dizer para o mercado, aqui, a gente conseguir compartilhar com o mercado, né, aquilo que a gente de fato é, para que o mercado, ao investir, ele tenha investido com base em informações, né, com base em algo que ele de fato tenha o número de informações suficiente ali para ele fazer aquele investimento. Assim, não é muito diferente, o exemplo que eu costumo dar aqui, do que se a gente, sei lá, se a gente vai vender um carro, a gente precisa falar qual que é a condição daquele carro, daquela casa, a gente precisa dizer para o comprador qual que é o que tem ali, se tem alguma coisa de errado ou não tem, o que tem, porque se o comprador, né, ele efetiva a compra e depois descobre que tinha um problema ali que não foi, em relação ao qual ele não foi avisado, isso cria um problema jurídico grande para ele, assim, né, para o vendedor nesse caso, e é a mesma realidade aqui no contexto das companhias abertas, né? A gente tem, eu acho que assim, todo mundo conhece e é uma coisa que ela de fato ela é muito importante, que pode trazer muitos problemas, que é basicamente o FRE, o formulário de referência, assim, ele é um raio-x, ele é a espinha dorsal da companhia, né? Ele é o documento por meio do qual a companhia de fato está dizendo quem ela é e todos os elementos que são relevantes ali, né, para a tomada de decisão do investidor, ou coisa do tipo. Esse documento, todo mundo sabe, né? Assim, ele dá bastante trabalho, ele é um documento que ele envolve diversas áreas dentro da Uhum, empresa e muitas vezes você tem áreas que estão em momentos de maturidade distintos dentro da empresa e uhum, o que eu vejo bastante, assim, bastante na prática, assim, que eu acho que os DRs que são os mais bem-sucedidos são aqueles que conseguem estabelecer um mecanismo ou conseguem estabelecer um sistema em que traga integração para essas áreas, pensando já no FRE, assim, é muito comum, assim, o que a gente vê que acho que dá mais certo dentro das empresas é quando o DRI está sempre com o radar ligado, no sentido de ele, puxa, ao longo do ano a gente vai fazendo uma série de coisas, vamos tendo que apresentar uma série de informações ao mercado, produzir uma série de documentos. Quando ele consegue implementar um sistema que garanta que daquilo tudo consiga ser refletido na atualização do formulário de referência do ano que vem, enquanto as coisas estão acontecendo, isso ajuda muito, isso reduz os atritos dentro das áreas das empresas, isso é uma coisa que é muito, assim, na nossa visão, pelo que a gente vê aqui, parece ser uma coisa muito bem vista, assim, sabe? Porque fica um negócio um pouco mais fluido. A gente tem que sempre lembrar que na cabeça do fundador ou do empreendedor, pode ser sempre uma coisa assim, putz, isso aqui é uma chatice ter que ficar fazendo isso, pode ser uma coisa meio, uma pentelice, poxa, que chato, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. E às vezes o DRI se encontra numa posição que é quase que ele tá. Ele pode, né? Ele pode ser muito facilmente encarado como um burocrata dentro da empresa, né? Como alguém que está fazendo ali com que, puta, está exigindo que as regras, mas é uma questão de, acho que de novo, né? De mentalidade e cultura, assim, quando o DRI sim, consegue demonstrar que, na verdade, o que ele está fazendo é garantindo que a empresa não tenha um problema maior e que, portanto, sim. depois ela vai ter que parar para resolver, e quando ele consegue demonstrar que
essa manutenção de risco, ela é uma coisa que ela é estratégica, ela é importante, e quando ele consegue desenhar sistemas que façam com que as coisas fluam de um jeito bastante integrado dentro da empresa, sem ficar criando muito atrito entre o RH, o jurídico, etc e tal, assim, é uma coisa que é muito bem vista e na nossa experiência aqui, isso faz com que os DRs sejam super bem sucedidos, assim, faz com que o processo dentro da empresa, né, depois que você tem o capital aberto, ele fique menos amargo, assim, né, não fica aquela coisa do tipo, putz, porque acontece muitas vezes isso que o Léo mencionou, né, a gente começa lá, putz, vai ter uma janela no fim do ano, vamos preparar aqui, vamos abrir, abre tudo, chega no final do ano, essa janela não apareceu. Aí a companhia, né, o empreendedor, no geral, ele já está com um gosto meio amargo na boca do tipo, pô, eu estou só com os custos aqui e além desses custos, eu tenho um pentelho falando que eu tenho que avisar quando eu for fazer live, não sei o que lá tal. Então, é uma coisa que, por si só, já é um pouco ruim, assim, já é um pouco amarga. Mas quando a gente consegue estruturar um esquema interno, assim, né, de governança e de procedimentos que garanta que a coisa seja o mais fluida possível, menos, né, menos crie menos ruídos internos, coisa assim, melhora essa experiência, tá? Assim, na construção de tudo aquilo que a regra pede, seja, sei lá, o próprio formulário de referência, poxa, o seu calendário, os eventos que você vai fazer naquele ano, essa programação, as políticas todas que são demandadas ali pela regra, de insider trading, de divulgação, de remuneração, políticas de transações com partes relacionadas. Tudo isso é muito importante e, de fato, são coisas das quais a gente não consegue fugir, mas o ponto que eu estou querendo fazer assim é que isso pode, né, depender de como a gente conduz isso dentro da empresa, isso pode ser visto como uma burocracia chata ou também pode ser visto como algo que é importante para se evitar um problema muito maior ali na frente, porque agora você está sujeito ao escrutínio de um órgão regulador, né, da CVM Perfeito. e também da B3, então você entrou no radar de um órgão novo e que ele tá, a função dele ali é justamente ver se você está fazendo as coisas conforme ele determina, né? Porque se você quer continuar acessando o mercado de capitais, se você quer ter esse benefício, você precisa Uhum, conseguir uhum. atender, né, a esses critérios como um todo. Então é muito bom quando a gente consegue estabelecer um esquema em que você evita esses atritos com o órgão regulador, ao mesmo tempo em que internamente as coisas são o mais fluida possível, sabe? Não, e eu digo, ainda complemento mais, eu separei a sua pergunta justamente em pré e pós, porque para gestão, fazer a gestão dessa expectativa que você trouxe de, não, peraí, agora eu preciso fazer isso, não, mas a gente já te falou antes quais são as obrigações. Se você realmente Isso, quer ter o benefício de uma taxa menor, acessar perfeito, bolsos perfeito. que antes você não acessava, estão aqui os ônus e bônus. É Então, isso. eu tenho hoje uma vasta base de debenturistas que, por causa do capital aberto que a gente fez e o registro que a gente obteve de categoria B, quando a gente vai entrar aqui um pouco agora já nas principais resoluções para muito você já abordou, mas eu queria poder só reforçar, a gente passa a ter esse nível de transparência com o mercado que já tinha que ter sido brifado antes, para não ser pego de Perfeito, surpresa. E como perfeito. categoria B, a gente ainda faz o básico. Se você quiser Uhum. realmente passar a emitir ações, seu formulário de referência vai ter 13 itens para ser preenchido, né? Uhum. Então, o seu nível de exposição passa a ser maior. A B3 vai te fiscalizar de uma outra maneira. A CVM vai também te monitorar com mais assertividade. Então, esse Uhum. ônus e bônus que a gente fala tem que ser discutido no pré-registro. Justamente, no meu caso, quando eu fui negociar a primeira debenture, a condição veio como abrir o registro. Então, se eu quisesse a emissão, eu precisava já buscar o registro depois. Então, eu Perfeito. tive primeiro o bônus da taxa para depois ir buscar o ônus. É, Nessa dinâmica, você já falou bastante sobre formulário, eu queria só explorar, para a gente amarrar essa questão, esse arcabouço regulatório, acho que a gente vale mencionar duas resoluções que são fundamentais aqui nesse processo, quando a gente está falando, seja de categoria A ou B, não importa, mas para fazer acessar mercado de capitais. Estamos falando do CVM 80 e a resolução 160, né? Você já Perfeito. abordou um pouco, mas quais são os pontos mais críticos que o RI precisa estar atento nessas duas resoluções? É o cronograma, é a demanda, o que a gente pode
ressaltar aqui para os outros profissionais? Claro, não, perfeito, perfeito. Eu acho que isso assim, a CVM80 é uma regra bastante extensa, ela é o manual ali da companhia aberta e ela tem uma série de prazos e de procedimentos que precisam ser atendidos e os prazos aqui, né, justamente por isso que a gente está falando de agora você está sob o escrutínio de um órgão regulador, que é a CVM, eles deixam de ser uma coisa que do tipo, putz, não tem problema, eu faço, sei lá, se eu preciso subir um ato uma informação que dentro de 7 dias depois em aquilo foi concluído, foi realizado, são 7 dias, assim, né? Você não pode trabalhar com 8, e então, de novo, volta para aquilo que eu mencionei, de que você criar sistemas e políticas que garantam que as coisas entrem de forma fluida dentro da companhia como um todo, ajuda muito, porque é muito ruim toda vez que você tiver uma situação você tem que falar, putz, isso aqui você precisa divulgar no site, isso aqui você não pode mais só fazer, você tem que fazer tem que me avisar antes e tal. Assim, porque senão fica uma coisa que parece que toda vez você tá pentelhando ali, mas no fim do dia gente, assim, já vamos, né, garantir que a gente vai ter essas obrigações que elas são anuais, a gente não vai conseguir fugir delas, então vamos organizar de tal modo que a gente consiga cumpri-las da forma mais fluida possível, né? Então, a 80 basicamente é isso, assim, ela é o manual da companhia aberta, ela vai ser ali que a gente vai ter as séries de informações, ou vai ter a descrição das informações que a gente precisa produzir, o formulário de referência, o formulário cadastral, vai ter as informações necessárias para as demonstrações financeiras, né, trimestrais e anuais, e as divulgações que a gente precisa fazer, as políticas que a gente precisa construir. Ele é um documento bastante extenso e acho que o que no fim do dia, o que a gente mais enxerga na prática e que a gente mais recebe ofício de CVM aqui contra companhias em relação a essa regra, no geral, é um pouco seja por uma questão de você não ter atendido algum prazo que você deveria ter atendido, seja porque você teve lá algum diretor, alguma pessoa dentro da empresa, né, um representante da empresa, falando coisa que não poderia no momento inadequado, isso gera muita exigência, ofício da CVM, ou seja, por um descumprimento, por não atendimento, né, de um requisito ali em relação a um formulário, por exemplo, ou um calendário de eventos corporativos, coisa que o valha, que não está atendendo a regra. Assim. Então, no fim do dia, quando a gente tem esses procedimentos em place, eles estão funcionando bem, é muito difícil a gente ter a CVM fazendo ofícios ou, né, a gente ter assim, umas situações em que a companhia está descumprindo a regra, né? A 160, Sim. ela revolucionou, né, aqui essa questão de acesso ao mercado, porque ela Uhum. deu uma direção, uma diretriz muito clara no sentido de que ela vale a pena para a empresa fazer o registro de companhia aberta, não agora só sob uma perspectiva de você poder fazer uma emissão de ações, mas fazer o processo de emissão de títulos de dívida, né, de renda fixa. Porque Uhum. como que ela fez isso? Ela basicamente disse que naqueles papéis, nos títulos de dívida que são emitidos por empresas que são registradas na CVM, eles podem, depois de um determinado prazo, de 6, um ano ali, dependendo do público-alvo original, chegar na mão do varejo. Ao passo que, se você é uma companhia fechada, isso não poderia acontecer. Então, a CVM ela deu Sim. uma instrução, uma indicação muito clara de que assim, há um incentivo adicional agora para você fazer o seu registro de companhia aberta, inclusive se você é uma empresa que não tem float, mas que você é um emissor frequente, que está fazendo captação com alguma recorrência, coisa do tipo, né? Então, isso foi até por isso, foi o caso da Tecnogera, que muitos bancos, há uns 3 anos, começaram a exigir que as empresas abrissem, fizessem o seu registro na CVM, porque naturalmente esses bancos, quando eles estão olhando ali para os títulos de renda fixa, quanto maior liquidez, melhor, né? Assim, melhor em termos de precificação e melhor em Sim. termos de composição ali dos investidores das empresas. Então, acho que assim, em relação a 160, acho que esse é o principal recado. Assim, ela demonstrou ela trouxe mais um incentivo para que você faça um registro de companhia aberta, ainda que você não tenha intenções de fazer abertura, Uhum. emissão de ações, etc.
simplesmente pelo fato de que você pode acessar um público maior quando você está Isso. fazendo uma captação de dívida, né? Acho que A gente isso é fala fato. acessar bolsos maiores, né? Acessar Acessar novos bolsos bolsos. maiores, E é a exatamente, realidade. exatamente. Eu posso falar aqui pelo meu dia a dia na Tecnogera que o objetivo foi exclusivamente esse: eu poder acessar novos bolsos com preços diferentes, sabendo da consequência de expor um pouco mais a empresa. Então, é o famoso ônus e bônus de trazer esse. Senão, eu estaria pagando taxas absurdas ainda dentro dos bancos, e nenhuma crítica aqui a isso, mas eu não ia conseguir evoluir a empresa com a qualidade que a gente evoluiu hoje. Antes de passar para a próxima pergunta, Léo, tem alguma coisa que vale trazer do ponto de vista assim de B3 para as pessoas que estão aqui com a gente hoje de, cara, o ofício CEP, né, que a CVM traz todos os anos, ajuda bastante. Sei que tem a participação aí da Bolsa, mas tem alguma dica que dá para trazer como B3 quando a gente está falando dessa parte regulatória, de, ó, RI, leia a 80, vai na 160, a gente está discutindo a 77 agora, aprenda os conceitos do que envolve, né, uma discussão aqui das obrigações básicas. Dá para trazer algum feedback da B3 nesse ponto, do que você Acho mais que vê aí? você já trouxe todos os pontos, Gustavo. É isso mesmo. O FIS da CEP, ele é o livro de cabeceira aqui, né, do Sim. RI para o ano. Então, acho que é o principal, né, participar. A gente sempre faz uma iniciativa também com a CVM de trazer a CVM para explicar o ofício CEP, né, a gente faz uma conversa. Então, acho que é isso, né, acompanhar nessas essas atualizações, iniciativas que a gente faz também para dar visibilidade disso, para se manter atualizado, né? Acho que Sim. as coisas mudam bastante rápido, né? Os normativos da CVM tem uma agenda regulatória super intensa, né? E a gente está com o arcabouço já que hoje, né? Como o Rafael comentou, vários, né? São relativamente recentes. Na janela anterior eles não existiam, né? Ou Uhum. eram diferentes. Uhum. Então acaba mudando muito rápido, né? Então é importante se manter atualizado. Acho que é isso. Perfeito. Tá. Maravilha. Caminhando aqui para a nossa última pergunta, que é mais ampla para os dois, cada um na sua esfera, no que a gente tem de contato aqui do futuro do mercado de capitais. Aqui sendo bem pragmático, né? Vocês veem o registro se tornando cada vez mais comum? A gente apresentou aqui vários cenários, vários prós, vários contras também, vários desafios que têm que ser superados, mas vocês encaram o futuro como as empresas médias, principalmente, nem que seja só para acessar dívida, eventualmente, se o mercado melhorar, né, a gente pensar no IPO, então, é uma tendência que vocês veem? Até, Léo, se quiser ficar à vontade de comentar, o Fácil, que está sendo criado, o programa Fácil, ele vem para a gente talvez revolucionar ou para facilitar essa discussão. E na outra ponta, para a gente amarrar cada um aqui nessa conclusão, em que situações que a gente pode falar que não faz sentido seguir com o processo de estágio, né? Então, quando o caminho natural, né, da estratégia de acessar mercado de capitais não passa por um registro. Então, Rafa, se quiser ficar à vontade para começar. Não, perfeito. Eu acho assim, sobre esse ponto, de fato, o que a gente tem visto aqui é um aumento mesmo do interesse das companhias em fazer o registro de capital. E um pouco da razão de ser isso é essa que eu mencionei agora, que é, né, a 160 ter trazido essa indicação, esse incentivo muito claro ali para você ser uma companhia registrada, porque isso vai te abrir portas no mercado e você vai poder acessar mercados, né, e bolsos diferentes como a gente comentou aqui. Então, em razão disso, tem acontecido com alguma frequência o registro dessas companhias sem uma intenção de fazer o IPO efetivamente, né? Sim, Mas meramente para atender essas, às vezes, exigência de banco ou às vezes uma decisão estratégica mesmo, né? E faz sentido, assim, eu acho que a experiência da tecnologia ela é um ótimo exemplo disso, que de fato as coisas mudam, né? A sua posição no mercado ela muda, e quando você tem esse tipo de registro e esses investimentos em essas emissões de renda fixa, você consegue. Eu acho que quando você melhor consegue
usufruir daquilo que tem de bom em ser uma companhia registrada na CVM, assim. E por outro lado, me parece que faça menos sentido quando você não tem nem essa perspectiva de que você vai fazer captações via renda fixa, assim, né? Quando você não tem uma perspectiva de alguma janela de IPO e também não vai Fazer só por conseguir. fazer, né? Fazer só Exato, por quando fazer, você não vai por quê, conseguir né? aproveitar aquilo que a regra te trouxe como benefício quando você é um emissor de dívida apenas, né? Aí, nesses casos, parece que não faz tanto sentido. E aí, claro que o DRI ele vai ter sempre esse papel de muitas vezes controlar um pouco, administrar o impulso do empreendedor, no sentido, porque ele também pode ficar com receio de perder a famosa janela, que pode não Sim, chegar ou demorar para chegar, né? Então, esse meio de campo aí, fazer essa mediação é sempre desafiador e o que tem que ser ponderado é isso. Putz, você vai melhor absorver, você vai melhor usufruir, o custo vai ser vai significar, na verdade, um investimento tão maior quanto você for, né, acessando o mercado via instrumentos de dívida, quando você não tem uma perspectiva de fazer um IPO, coisa assim, né? perfeito. Obrigado, Exato, Rafa. né? Acho que o Rafael trouxe toda a complexidade aqui dessa decisão. Não tem certo, errado, são muitas variáveis. E por quê, né? Eu falei no início da minha fala que eu concordo plenamente com o Uhum. Rafael. Se fosse como sugestão, na teoria, registro tem que ter uma captação à vista, né? Sim, Ou ela está acontecendo, ou ela vai acontecer ali no curto prazo. E aí, Gustavo, você trouxe o fácil, né? O fácil ele também traz essa possibilidade. Ele distancia no tempo, né? Você tem até 2 anos para fazer uma captação, mas ainda uhum. assim tem uma limitação de tempo, né? E Sim, usar esse limite de 2 anos ele é muito ruim. Ele tem uma margem de segurança. É para trabalhar sim, ali com 6 meses, um ano, né? Seria o ideal. Mas, em contrapartida, que também o Rafael trouxe, uma vez eu ouvi de um banqueiro, e outros já devem ter ouvido isso aqui, né? Que janela no Brasil não são janelas, são guilhotinas, são né? guilhotinas. Então, são muito curtas, são muito agressivas, e quando elas Sim, fecham, leva todo mundo que estava, né? Então, assim, talvez verdade. por esse ânimo, né, do calor do mercado, o registro ele vai acontecer para você ser o primeiro, beber da água limpa. Já falamos disso aqui algumas vezes, né, Sim, hoje. Então, por estar preparado, como estar preparado tem benefício no momento da captação, talvez o registro faça sentido sem uma captação à vista. De novo, ela vai estar, mas por essa incerteza da janela. Agora mesmo, por exemplo, quando a gente está falando, não temos uma visão de quando teremos um retorno no mercado de equities, perfeito. mas os rumores estão melhorando, né? Uhum. Já estamos ouvindo falar de 26, apesar de ser Sim, um ano eleitoral. Então, sim, justamente porque o ânimo começa a melhorar, talvez a gente comece a ver registros também acontecendo pela renda fixa. Isso está dado, né? E está sim. super, e já se tornou uma realidade, mas na renda variável também, nesse otimismo e nessa expectativa, né, de que uma captação viria no curto a médio prazo, tá? Então, é complexo, né? E acho que de fato vai depender aqui muito dessa visão, né, de onde a empresa quer chegar. Se fizer sentido o registro, claro, vamos fazer, a gente está de portas abertas aqui para ajudar. Tá? Acho que realmente só não dá para fazer só pelo fazer, né? Só pelo tem muito dinheiro envolvido, tem muito trabalho envolvido, um preparo grande só para você falar, ah, que bom conseguir meu registro. Não pode ser só um objetivo vazio da empresa. E durante o processo do meu registro, eu pude acompanhar a quantidade grande de registros que estavam sendo pedidos e você fala, uau, o mercado está aquecido, mas aí na sequência você viam que vários eram ou cancelados, ou desistiam, ou eles eram indeferidos, porque, como a gente abordou aqui, a empresa, ou o mercado, essa guilhotina que abriu, mesmo no mercado de dívidas, ela não se tornou tão favorável, ou a empresa realmente não estava preparada para isso, né? E caminhando aqui para o final, acho que vale reforçar um comentário que a Gabriela trouxe aqui no nosso chat, que é essa importância realmente de ter uma equipe de RI preparada. Conceitualmente, os times de RI costumam ser enxutos. Eu mesmo hoje tenho 2 pessoas no time e acabo usando bastante o time da controladoria para me apoiar, o time de FP&A também ali, tudo debaixo do mesmo chapéu, mas essa mudança cultural dentro da empresa, relacionamento com contabilidade, tratar com auditoria, buscar informação no RH, trazer o marketing também para criar uma história, exige uma
uma equipe de RI preparada ou em constante atualização antes de abrir o capital, porque senão você vai nadar, vai precisar contratar muitos assessores, os custos aumentam, e aí você corre o risco de perder a narrativa, né? Então, acho que é super importante. E acho que vale também reforçar, Alexandre Horta, CMI aqui sempre presente com a gente, reforço que essa participação da B3 no meu processo, o Léo, além de ser super próximo, o time dele, todo mundo da Ana, geral, costuma ser muito, muito reativo e proativo aqui no relacionamento. Então, obrigado mesmo aí, o time da B3. Caminhando realmente para o final, obrigado, Léo, obrigado, Rafa, pelas contribuições, as perguntas, a gente até extrapolou aqui o tempo já. Acho que a gente conseguiu trazer realmente e expor como o papel do RI tem esse polvo dentro aqui nesse papel estratégico, construção de agenda, fazer o registro, todo esse arcabouço, ele exige uma preparação e não pode ser feito de maneira leviana. Obrigado por todo mundo que acompanhou também aqui. Isso está gravado, depois a gente disponibiliza nos canais apropriados do IBRE. Obrigado por quem acompanhou nessa mais uma semana. Acompanhe também amanhã, tem a Comissão Jurídica trazendo um tema super relevante, de fato relevante, e na sexta-feira a gente tem o pessoal das estatais trazendo também uma pauta importante ali nesse segmento tão relevante no Brasil. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Léo. Obrigado, Rafa. Bom dia, Obrigado, gente. Gustavo. Parabéns, Ibre, aí pela semana de RI. Um abraço. Tchau, tchau.